Dante Alighiero degli Alighieri. Dante Alighieri nasceu em Florença, Itália, por volta de 25 de maio de 1265. Filho de Alighieri e Bella, importante família de origem aristocrática, ficou órfão de mãe ainda menino. Dante cresceu no bairro de San Pier Maggiore e com 9 anos apaixonou-se por Beatrice, também de 9 anos, e fizeram juras de amor e projetos para o futuro, mas seu pai tinha outros planos para o filho. Entre 1275 e 1282, Dante estudou nos conventos de Santa Croce e Maria Novella. Mostrou interesse pelos textos bíblicos, e pelos clássicos gregos e romanos, sobretudo as obras dos poetas. No dia 9 de fevereiro de 1277, por decisão de seu pai, Dante casa-se com Gemma Donati, filha de ricos aristocratas, que lhe entrega um grande dote. O casal com apenas 12 anos só passará a viver juntos quando saírem da adolescência. Com 16 anos Dante Alighieri escreve seus primeiros sonetos. Com 17 anos deixa a escola. Faz amizade com diversos poetas, entre eles, Brunetto Latini e Guido Cavalcanti, e pintores, como Giotto. Seu casamento só se concretizou em 1285. A ela e aos 4 filhos do casal Dante jamais se referiu em todos os seus escritos. Seu espírito esteve sempre voltado para Beatrice, que morreu precocemente em 1290. Dante Alighieri voltou-se para a política, militando ao lado dos guelfos moderados, os chamados brancos, contrários às ambições do papado de dominar Florença. Chegou a ser conselheiro e membro do Colégio dos Priores, onde desempenhou funções de destaque. Em janeiro de 1302, os moderados foram derrotados e Dante foi acusado de corrupção no desempenho de cargo público e condenado a pagar pesada multa. No dia 10 de março a sentença foi modificada e Dante seria queimado vivo se ficasse em Florença. A partir de então, Dante começou o longo exílio, a fase mais triste, porém mais fecunda de sua vida. Em busca de hospitalidade e de proteção, estabeleceu-se em Verona na corte Duque em Grande della Scala, e depois em Bolonha, onde permaneceu entre 1304 e 1306. Com a expulsão dos exilados de Bolonha, Dante começou nova peregrinação por terras italianas. Entre os anos de 1304 e 1307, Dante escreveu a Obras e o Convívio, concebido como um banquete do saber, em 15 livros, nos quais fez o comentário de 14 canções filosóficas. Ficou incompleto, mas nessa obra exibe o autor a erudição enciclopédica, dominando todo o saber de sua época. Em Divulgaria Loquentia sobre a Fala do Povo, de 1305 a 1306, Dante revela o lado moderno da sua mentalidade. Mesmo escrita em latim, para ser entendido pelos eruditos, recomenda a língua italiana, o vulgar, para a redação de composições poéticas. Por seus méritos literários, Dante Alighieri pensava obter revogação do exílio, mas não conseguiu. Durante o exílio, Dante começou a escrever a Divina Comédia, sua obra-prima que tem a forma de um poema épico, mas não é uma epopeia, pois lhe falta a narração de um enredo coerente à objetividade. Em 1317, a primeira parte de sua obra já era conhecida pelo público. A segunda parte foi publicada em 1319 e a terceira após sua morte. Foi inicialmente denominada Comédia, e mais tarde qualificada pelo poeta Boccaccio, de Divina. A partir da edição veneziana de Giolito, o poema passou a ser chamado de Divina Comédia. A obra é um poema alegórico em 3 partes: Inferno, Purgatório e Paraíso, composto de 100 cantos em tercetos, cada parte com 33 cantos, e mais um de abertura, formando o número 100, na época um símbolo de perfeição. Sua estrutura é relativamente simples. O poeta é o narrador, sentindo-se perdido numa floresta, simbolicamente o pecado. Na sexta-feira da Paixão do ano de 1300, encontra o espírito de Virgílio, da razão, o maior dos poetas latinos.
Uma versão da passagem de Dante pelos horrores do inferno foi retratada na obra A Barca de Dante, do pintor francês Delacroix, no século XIX. Virgílio salva e o conduz ao inferno, reino das trevas, vale do abismo doloroso, e ao purgatório, onde eles ouvem histórias e observam os tormentos de uma variedade de pecadores, que ali purgam seus erros. Subindo por uma montanha, atingem o paraíso, onde Virgílio tem de parar, pois como produto da era pré-cristã, é incapaz de receber a graça. Mas Dante encontra novo guia em Beatriz, da ciência divina. Procurando representar o que entendia como sua própria passagem do pecado para o estado da graça, Dante descreve um retrato da história política e econômica da Itália de seu tempo, especialmente de Florença, cidade que o baniu. Muitos dos personagens da Divina Comédia são contemporâneos do poeta, seus próprios amigos e inimigos são incluídos ao lado de grandes figuras do passado histórico e lendário. Segundo seus conceitos, Dante vai distribuindo toda essa gente pelas três partes de seu poema. Ao lado do conteúdo filosófico, a Divina Comédia revela-se grandiosa em valor poético, sobretudo pela harmonia de sua concepção, unidade e lirismo. O inferno é visto como um vale profundo em forma de funil. É formado de círculos que vão se estreitando, à medida que cresce a gravidade das penas dos condenados. As imagens vistas por Dante tornam-se cada vez mais sombrias ao passo que desce ao vale infernal. Guiado por Virgílio, Dante atravessa os 9 círculos do inferno, em que os condenados se distribuem conforme a classificação gregoriana dos 7 pecados capitais, e também segundo as 3 disposições viciosas da alma, e a incontinência, a violência e a fraude. O último círculo é dividido em 4 zonas, e nelas estão reunidos os traidores, entre eles, Brutus, que se rebelou contra o poder de César, o que mostra a interpretação política do poema, segundo os ideais monarquistas de Dante. Uma versão da passagem de Dante pelos horrores do inferno foi retratada na obra A Barca de Dante, do pintor francês Delacroix, no século XIX. Elevando-se das águas que, segundo os antigos, ocupavam todo o hemisfério austral, o purgatório de Dante é uma imensa montanha composta de 7 patamares onde se punem os pecados capitais. As almas permanecem nos patamares mais ou menos tempo, dependendo da gravidade do pecado, é um longo e penoso caminho, até poderem chegar ao paraíso. No topo da montanha fica a divina floresta, espécie viva do paraíso terrestre, onde Dante se encontra com Beatriz e se despede de Virgílio. A Divina Comédia representa um julgamento moral e político de Dante, às vezes extremamente severo, mas que simboliza ao mesmo tempo o sonho de modificar a humanidade, mostrando-lhe as verdades eternas que ele descobriu. Dos últimos anos da vida de Dante sabe-se que o poeta continuou a viajar por muitas cidades italianas. Em 1318 chegou a Ravenna, como hóspede de Guido Novello da Polenta, quando termina sua obra e começa o trabalho de revisão. Dante lecionou e exerceu atividades diplomáticas a serviço de Novello, mas acabou vitimado pela malária contraída nos pântanos de Veneza. Dante Alighieri faleceu em Ravenna, Itália, no dia 13 de setembro de 1321. Sobre sua cabeça, Guido Novello deposita uma coroa de louros. Algumas frases de Dante Alighieri. A natureza é a arte de Deus. Pois perder tempo desagrada mais a quem mais conhece o seu valor. Não há maior dor do que a de nos recordarmos dos dias felizes quando estamos na miséria. Com aquela medida que o homem usa para medir a si mesmo, mede as suas coisas. No inferno os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempo de crise. A fé é a substância de coisas esperadas e o argumento das que não aparecem, e isso parece-me ser a essência da fé. Ó respeitável, límpida consciência, como te amarga a pequenina falta! Não deve o homem, pelo maior amigo, esquecer os favores recebidos do menor. Não há dor maior do que recordarmos-nos dos tempos ditosos na adversidade.
Não se conquista a fama deitado sobre leves plumas.